Hoje o quadro Direitos do Consumidor é no Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que fica no bairro do São Francisco. O Douglas está lá e é quem hoje, Douglas, que vai responder perguntas para a gente. Janaína, é o defensor público Gabriel Furtado, ele está aqui ao meu lado, a gente tem várias perguntas para ele. A primeira é do Davi Barbosa, ele pergunta se o banco tem prazo para ressarcir o desconto indevido. Bem, existe um projeto de lei que estabelece o prazo de 10 dias, mas esse projeto ainda não foi votado. Enquanto isso, fazendo análise do Código de Defesa do Consumidor, a gente entende que o prazo tem que ser imediato. Caso não haja restituição imediata, vai haver incidência de juros, correção monetária e pode ser até o caso de dano moral, por exemplo, se esse desconto comer boa parte do salário do indivíduo e comprometer a renda mensal dele. A gente tem a pergunta da Luísa Torres, pergunta se o aluno precisa pagar a taxa para fazer a prova substitutiva mesmo com atestado médico. Bem, qualquer serviço prestado pela universidade, além da mensalidade, ele tem que ser pago. Contudo, essa taxa da prova substitutiva tem que constar no contrato ou ser informado previamente ao aluno. No caso do atestado médico, existem alguns precedentes que liberam o aluno de pagar. É a mesma coisa, por exemplo, do aluno que tem bolsa integral, também estaria liberado de acordo com alguns tribunais. Tem a pergunta da Juliana Maia, ela pergunta se a partir de que dia de atraso no pagamento da mensalidade do plano de saúde, ele pode ser suspenso ou cancelado? Em regra, são 60 dias consecutivos ou não, no período de 12 meses. Mas o consumidor tem que estar atento a um detalhe. O plano de saúde, até o 50º dia, tem que mandar uma comunicação para o consumidor avisando dessa possibilidade. Se ele não mandar, mesmo com os 60 dias de atraso, e o plano for cancelado, isso é considerado uma prática abusiva passível de ou indenização ou até restituição do contrato. Mesmo que ele não pague até esses 60 dias, ele tem que ser atendido normalmente na rede credenciada. Mesmo que ele não pague, o atendimento tem que continuar, senão também pode ser caracterizado um ilícito ao consumidor. Ok, agora tem a pergunta da Thalia Oliveira. O banco pode negar a abertura de conta poupança com base em uma análise de crédito? Bem, no caso da conta poupança, que é considerada uma conta depósito, o banco não pode. A resolução 2025 do Conselho Monetário Nacional prevê que o banco pode negar o atendimento, a prestação do serviço, desde que com critérios objetivos previamente estabelecidos, mas no caso de conta corrente. Em conta depósito, as famosas contas fáceis, o banco não pode negar com base em análise de crédito, como nome sujo no SPC ou no Serasa. O fornecedor, agora tem a pergunta do Gabriel Cardoso, o fornecedor tem a obrigação de indenizar o consumidor roubado em seu estabelecimento? Vai depender de que tipo de estabelecimento é esse. Normalmente não, é considerado um caso fortuito. Mas vamos pensar que seja um banco. O banco tem um dever de segurança, um estacionamento no qual ele deixa o veículo dele ou outro contrato de depósito. Nesses casos ele vai ter claramente o dever de indenizar. Teve até um caso recente aqui no São Francisco de um banco que foi condenado a pagar o cliente porque foi roubado no estacionamento, Agora tem a pergunta do José Mário Lopes do Maiobão, ele pergunta qual deve ser o procedimento de um cliente se o banco aplicar o dinheiro dele sem autorização. Bem, se o banco aplicar sem autorização, o primeiro passo é devolver o dinheiro. Claro, esse dinheiro pode incidir juros, correção monetária, etc. Agora, novamente, tem que se verificar se isso prejudicou o dia a dia do consumidor. Se isso, por exemplo, se essa aplicação impediu ele de usar o salário dele, impediu ele de comprar alguma coisa, alimentos, etc., pode incidir danos morais. Muito obrigado. Eu falei com o Gabriel Furtado, que é defensor público. A Defensoria Pública do Consumidor fica aqui no bairro do São Francisco, na Avenida Marechal Castelo Branco, bem próximo da rotatória do São Francisco. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Douglas.